Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então, estamos aqui para mais um estudo. Vamos compartilhar juntos aquilo que Deus tem nos dado. Vamos fazer uma oração e suplicar ao Senhor a bênção dele. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Nos colocamos mais uma vez nas tuas mãos e te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha abençoar a nossa mente, o nosso entendimento, aquilo que vamos explanar, falar, compartilhar e aquilo que vamos receber. Que o teu Espírito possa nos dar entendimento e essa palavra possa frutificar nas nossas vidas para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos e clamamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje, mais uma vez, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra intitulada Em quem ou em que nos temos transformado. Em quem ou em que nos temos transformados. Eu quero falar algumas frases e depois vamos entrar nos versículos. Por exemplo, só entra e fica, permanece dentro de nós aquilo que já existe lá dentro de nós, em nós. Só entra e fica, permanece dentro de nós aquilo que já existe dentro de nós. Assim como no nosso corpo, né? Quando entra alguma coisa, alguma peça, uma ferpa, alguma coisa que não faz parte do organismo, o organismo nosso reage naturalmente, repulsa aquilo, ou se nós não tirarmos, ele vai inflamar e ele mesmo expulsará aquilo. Assim também, tudo aquilo que é palavra, pensamento, ideia, que não condiz com a nossa índole, com o nosso caráter, com a nossa fé, não permanece dentro de nós. Pode vir para a nossa mente, pode ser falada conosco, mas isso não fica, porque a nossa índole, a nossa fé já expulsa aquilo naturalmente como um anticorpo que luta contra qualquer tipo de vírus e de bactéria no nosso corpo. Espero que você esteja entendendo, né? Tudo o que não aceitamos nem concordamos, que rejeitamos, descartamos, nós não armazenamos dentro de nós. Ou seja, nós não mantemos isso dentro de nós. Existem coisas que, a respeito delas, nós dizemos: não há lugar para isso em mim, na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes uma pessoa te faz uma proposta que você fala: você está me confundindo, isso não é para mim e isso eu estou por fora disso aí, não quero saber disso. Então só entra em nós aquilo que já existe dentro de nós. Não é? Quando nós somos tentados, nós damos lugar, às vezes, àquilo que já está mexendo conosco lá dentro. Não é? Nós somente abraçamos e praticamos ou fazemos aquilo que queremos, que preferimos, que decidimos abraçar e fazer ou praticar. O nosso interior guarda, mantém e armazena e processa de forma cumulativa, ou seja, com o tempo vai acumulando, não é? Tudo o que alimentamos no nosso pensamento. Tudo aquilo que vem nos nossos pensamentos ou no nosso pensamento. Dentro de cada um de nós existe um depósito, um reservativo, um reservatório, né, de coisas boas ou más. Coisas que são boas ou ruins, não é? Somente nós mesmos e Deus, porque Deus é onisciente, é quem sabemos o que existe armazenado, guardado, arquivado, escondido dentro de cada um de nós. Somente eu e Deus, somente você e Deus, somente nós e Deus, a não ser que você compartilhe com alguém. Então, Deus sabe de tudo, tudo que passa dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa alma, aquilo que nós pensamos e armazenamos, guardamos dentro de nós. E às vezes, no momento que estamos sozinhos ou em algum momento nosso, nós trazemos aquilo à tona na nossa mente e no nosso coração. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 10, a palavra do Senhor, o Senhor diz assim, através de Jeremias, versículo 10, capítulo 17 de Jeremias, versículo 10. Eu, o Senhor,
esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, Senhor, esquadrinho, ou seja, eu sondo, eu vasculho, eu estudo, eu observo, eu analiso o coração. Deus vê o nosso coração. Ele observa o nosso coração. O nosso coração é a nossa alma, o nosso entendimento é aquilo que está dentro de nós, os sentimentos, não é? As nossas emoções. Ele esquadrinha, ele sonha, ele vasculha, ele observa, ele analisa cada coisa. E lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 27, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim no versículo de número 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, aquele que sonda os corações, ele intercede. Porque ele sonda, porque ele analisa o nosso coração, ele intercede por nós. Graças a Deus, porque ele intercede por nós. Porque ele conhece o que está dentro do nosso coração, né? Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando e analisando os maus e os bons. Deus está vendo tudo. Deus está observando tudo. Deus está analisando tudo, vendo todas as coisas. Em quem ou em que nos temos transformado? O que é que tem acontecido conosco e em que ou em quem nos temos transformado? Lá no livro do profeta, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, perdão, no capítulo de número 12, Mateus, capítulo 12, nós vamos ler dois versículos, o 33 e o 35. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 35, fala assim: preste atenção à forma como Deus fala, como a palavra do Senhor fala. As palavras que ele usa, os verbos que ele usa. Olha aqui. Ou fazei, fazer. Ou fazei, construir, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mas a pergunta é: ou fazei, ou eu faço uma árvore boa com frutos bons, ou eu faço uma árvore má com frutos maus? Porque é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. E lá no versículo de número, versículo de número 35, está escrito assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, não é? Coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, nós vamos tirar de dentro de nós aquilo que já existe dentro de nós, de bom ou de mal. Não é? Nós fazemos sair, fluir, exalar de nós coisas boas ou coisas ruins, coisas más. Então, nós vamos ver isso. Ou fazei, fazer é construir, produzir, estabelecer. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Não é? Porque pelo fruto conhecemos a árvore, pela sua essência. Pelo fruto nós conhecemos a sua essência, o que ela realmente produz, se é bom ou se é mau. Né? E lá no 35 fala que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. E o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. Cada pessoa é responsável por aquilo que processa, que produz, seja em atos, seja em palavras, em pensamentos, em desejos, em escolhas, em preferências.
Cada um de nós, cada pessoa é responsável por aquilo que produz, por aquilo que faz nascer, que faz brotar, não é? Cada um de nós é responsável por isso, seja em palavras, seja em atos, ações, seja em pensamentos, nós somos responsáveis. Romanos capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Entendendo ou não, crendo ou não, gostando ou não, achando bom ou não, concordando ou não, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus por todos os nossos atos. Cada um de nós, não é? Lá no livro de Eclesiastes, Salomão escreveu Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, versículos 9 e 10, ele fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Porque cada um de nós dará conta de tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que processamos, tudo aquilo que armazenamos, que falamos ou que não falamos, que guardamos, nós prestaremos contas de tudo. Então, jovem, faça o que você quiser, só que você vai prestar contas a Deus de tudo o que você tem feito, jovem, adulto, seja lá quem for, não é? Então, Mateus 12, 36, está escrito assim: por isso vos afirmo que toda palavra fútil, ou seja, inútil, leviana, frívola, sem nenhuma responsabilidade, né, que disserem, dela prestará conta no dia do juízo. Ou seja, tudo aquilo que nós produzimos em palavras, em ações, em pensamentos, nós vamos dar conta disso tudo, não é? Disso tudo a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, não é? Jesus fala assim, o Senhor fala assim: eis que cedo venho, e comigo está o galardão, a recompensa, para retribuir a cada um, segundo as suas obras, ou conforme as suas obras. Então, nós produzimos coisas boas ou coisas más. E nós sabemos se queremos ou não produzir isso e por quê. E então nós precisamos saber que de tudo isso nós prestaremos conta diante de Deus, não é? Um dia prestaremos conta, ou aqui em vida, ou depois, quando nós partirmos. Prestaremos conta a Deus. Tudo o que pensamos, falamos, pronunciamos ou fazemos faz gerar, faz brotar, faz nascer alguma coisa em nós, boa ou má, em nós e através de nós, tudo, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos feitos têm nos tornado em que tipo de pessoa, de gente ou em que? Tem nos transformado em quê? Ou em que tipo de pessoa? Em alguém ou coisa boa ou má? Em alguém que é bom ou mal? Em alguma coisa boa ou má? Na verdade, nos tornamos naquilo que pensamos e armazenamos dentro de nós. Cada um é responsável pelo que decide segurar, manter, armazenar, conservar, ter dentro de si. Nós somos responsáveis. Ou nós mantemos, ou nós colocamos para fora. Vocês estão entendendo? Então é uma responsabilidade nossa. Aquelas coisas boas ou ruins que nós guardamos e mantemos conosco. Então, Mateus 12, 33, versículo 33 fala: ou fazei, construir a árvore boa e o fruto bom, ou fazei a árvore boa e o seu fruto mau. Nós é quem fazemos. Nós é quem determinamos isso. Nós é quem vamos construir isso da forma como preferimos e queremos e aceitamos, concordamos e gostamos. O que estamos fazendo de nós mesmos e dos nossos frutos
do que nós produzimos. O que é que nós temos feito? Para quê? E o quê? Cada um de nós é uma mensagem viva. Eu quero que você entenda isso e guarde isso. Cada um de nós é uma mensagem viva. Cada um de nós transmite uma mensagem boa ou má. A nossa vida é uma mensagem. A nossa vida por si própria é uma mensagem, não é? Jesus é a mensagem viva, porque Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Vocês estão entendendo? Nós vamos caminhar nisso aí para ver o que é que nós somos, o que é que temos feito das nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, fala assim, o versículo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no versículo 14 fala, e o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é a palavra, que agora é a palavra viva. Porque essa palavra se fez carne, não é? Ela se encarnou, se manifestou viva através da pessoa de Jesus. O Evangelho Jesus se transformou no Evangelho. Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra. A palavra se fez carne, o Evangelho se fez carne e habitou entre nós através da pessoa de Jesus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, fala assim, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras e aos profetas, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha aqui, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, fala assim, havendo Deus outrora, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus é a palavra. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é o Verbo, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que é o Verbo que se fez carne. Então, Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a mensagem viva, não é? É a palavra viva. E nós que professamos ter Jesus na nossa vida, precisamos também ser uma mensagem viva. Vocês estão entendendo? Todos nós somos uma mensagem, boa ou má. E se nós professamos que temos Jesus, nós precisamos ser Jesus vivo em nós. Nós precisamos ser a palavra viva em nós. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque é a palavra viva, não é? É a palavra viva. Quando nós vemos no Evangelho de João, capítulo 4, não é? O capítulo 4 todinho, e especificamente os versículos 13 a 14, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e ele fala para a mulher, quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque ele é a água da vida. Então, nós que temos Jesus, do nosso interior precisa fluir rios de águas vivas, que quando nós falamos, quando nós pronunciamos e quando nós estamos em qualquer lugar, nós precisamos transmitir vida para as pessoas, porque nós somos, como Jesus, uma mensagem viva, não é? Se nós temos Jesus, nós precisamos transmitir uma mensagem viva e abençoada, não é? De Deus. A quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, a primeira parte do versículo fala assim, de sorte que somos embaixadores, mensageiros da parte de Cristo.
Nós somos mensageiros, nós somos embaixadores. Então, nós somos uma mensagem viva, nós somos uma mensagem que é transmitida, às vezes, sem falar nada. A nossa vida precisa transmitir, né? Não somos apenas pessoas religiosas que apenas pregam a mensagem porque aprendemos ou porque aprenderam, mas porque passamos a ser essa mensagem viva. Nós somos embaixadores de Cristo, não é? Através da pessoa de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala assim, olha, que coisa impressionante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele fala assim, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha aqui. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Agora preste atenção nisso aqui. Será que nós precisamos de carta de recomendação? Aí ele diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos cartas vivas, conhecida por todos os homens. Nós somos testemunhas vivas. Então, nós pregamos com a nossa vida, nós transmitimos uma mensagem através da nossa vida, nós somos uma carta viva, não é? Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele fala assim, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes, não é fazendo mercado da palavra de Deus, antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, quando nós falamos, nós precisamos falar não fazendo mercado da palavra de Deus, fazendo negócio da palavra de Deus, mas com sinceridade. Por isso que nós passamos a ser uma carta viva. As pessoas que estão fazendo mercado da palavra de Deus, eles estão produzindo um fruto de uma árvore má, que não é boa, um fruto que não é bom, um fruto duvidoso, mas aquele que fala com sinceridade, esse transmite a palavra viva, rios de águas vivas do seu coração, não é mesmo? Nós precisamos ser mensagens vivas, cartas vivas, não apenas religiosos, pregadores, mas crentes de verdade, que vive o que crê e o que prega. Vocês estão entendendo? Olha aqui, nós somos uma mensagem. Que tipo de mensagem? Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de fruto ou de frutos nós temos produzido? Que tipo, não é? Que mensagem estamos transmitindo para as pessoas, para todos aqueles que nos conhecem? Nós não somos mensageiros de religião e muito menos de qualquer tipo de denominação. Vocês estão entendendo? Nós não estamos aqui para pregar a denominação batista, nem metodista, nem presbiteriana, nem Assembleia de Deus, nem espírita, nem católica, nada disso, nem religião alguma. Nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque a palavra é Cristo, não é? E Cristo habita em nós. Pelo menos deveria ser assim. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperador, não é? Aquele que coopera é aquele que ganha. Cooperar é ganhar.
Ou seja, cooperar não é atrapalhar. Atrapalhar é espantar, é perder. Vocês estão entendendo? Nós somos cooperadores e não atrapalhadores. A árvore boa é cooperadora e produz bons frutos. A árvore má, ela atrapalha e produz maus frutos. Quem prega religião, denominação, prega divisão, separação, confusão. É exatamente isso. Vou repetir. Quem prega religião, denominação, prega divisão, separação e confusão. Agora, quem prega a palavra, o evangelho, prega amor, união, perdão, reconciliação, aproximação, salvação, libertação, cura. Vocês estão entendendo? Nós somos cooperadores ou somos atrapalhadores? Nós transmitimos cura ou nós fazemos as pessoas doentes? Eu, como crente na minha casa, eu transmito cura para minha esposa, para meus filhos, ou eu, como crente, eu transmito enfermidade, doenças, perturbação, preocupação? Vocês estão entendendo? Nós somos cooperadores ou nós somos atrapalhadores na obra de Deus, né? Nós precisamos ser cooperadores e não atrapalhadores. Existem situações que acontecem conosco, principalmente quem sai visitando, fazendo a obra de Deus em algum lugar, pastores, ministros, obreiros, diáconos, qualquer irmão que sai para fazer a obra de Deus, muitas vezes nós passamos por situações que são extremamente constrangedoras, porque você vai para levar a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de cura, e às vezes, por exemplo, você chega numa casa e você quer, às vezes a esposa é crente, o esposo não é crente, ou vice-versa. E você vai visitar, né? Às vezes a esposa fala, olha, eu quero que você vá lá em casa, porque meu marido não é crente, não é? E eu preciso que você vá lá. Então você vai levando uma palavra de Deus para ganhar aquele homem, ganhar aquela pessoa para Deus, não é? E aí a mulher vira e fala assim, esse aqui, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. Atrapalhou. A boquinha da irmã atrapalhou, da santa, da consagrada. Vocês estão entendendo? Em vez dela ficar com a boca fechada, não. Ela tem que falar. Porque ela tem que mostrar que ela é santa e que o outro não é. Vocês estão entendendo? Num determinado lugar aqui em Nova York, eu estava pregando, uma senhora era crente, o marido não era. E o marido não gostava de igreja, não gostava de nada. Então, depois do culto, eu fazia uma reunião na minha casa para tocar piano, para cantar. E lá ele ia. E a mulher ficava doida para eu pregar para ele. Primeiro eu ganhei a vida dele, depois eu ganhei para Cristo. Primeiro eu ganhei a amizade dele, depois eu ganhei para Cristo. E Deus abençoou a vida dele e até hoje ele conta comigo, ele conversa comigo, ele compartilha comigo. Vocês estão entendendo? Então, às vezes você chega numa casa e aí a esposa fala, esse aqui só Deus que dá conta dele. Vocês estão entendendo? Nós somos cooperadores ou somos atrapalhadores na obra de Deus? Às vezes você chega, não é? E a pessoa fala assim, ora muito por ele, porque senão, misericórdia. Você não tem que falar isso. Não tem que falar nada. Isso, você expõe a pessoa, você coloca a pessoa envergonhada e ela fica pior, porque você a expõe. E isso não é de Deus. Deus não faz isso. Jesus nunca fez isso. Os religiosos fizeram isso. Expuseram as pessoas, expunham as pessoas. Porque eles viviam para julgar todo mundo e fazendo tudo errado. Nós somos cooperadores ou nós somos atrapalhadores? Às vezes, na casa tem criança e a mãe fala assim, vem aqui, menino, para o pastor orar por você. Pastor, ora aí porque tem um capiroto que perturba a vida desse menino. Vocês já viram isso? Eu já. E o menino fica constrangido, o menino não quer nem saber. E às vezes ainda briga, ainda fala um monte de coisa e faz a mãe passar vergonha. Sabe por quê? Por causa da burrice do crente, da mãe, do pai, da ignorância, da estupidez, da falta de sabedoria, da crentice. Vocês estão entendendo? Da evangeliquez.
e quer mostrar que é alguma coisa. Vem aqui, menino, para o pastor orar por você. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. Porque aquele que faz dessa forma espanta, espalha e perde. Mas aquele que vem com amor e com sabedoria, esse atrai para si e ganha. Esse é cooperador e não atrapalhador, não é? Às vezes, nós chegamos e a pessoa fala assim, ó, precisamos orar muito por eles aqui, ó, por esse pessoal aqui. Essa turma aqui de casa, só com oração. É errado, meu irmão. Sabe o que você está criando? Antipatia deles em relação a você, em relação à sua vida. Eu tenho muitas experiências de ir na casa de um crente que era cheio de evangeliquez, achando que eu fosse chegar lá com um terno xadrez, com uma Bíblia do tamanho de um púlpito, e pregando e falando, exortando todo mundo. Não, cheguei com violão, com calça jeans, sem Bíblia, porque eu tenho a Bíblia aqui no coração, na minha mente, não preciso de carregar a Bíblia na mão, porque eu carrego ela no coração. Eu carrego ela aqui na minha mente, se precisar na mão eu levo, sim. Mas eu não dependo dela na minha mão. Não, e ganhei a família toda. Enquanto que aquela pessoa da família, que estava ali, o único crente, não ganhou ninguém. Por quê? Porque criava só antipatia, divisão e afastava, porque ele não era cooperador, ele era atrapalhador na obra de Deus, não é? E muitos dizem, só Deus, só Jesus, só o Senhor. Se você é uma dessas pessoas, muda o seu modo de ser, porque isso é uma feiura, é feio demais, sabe? E quem é pastor mesmo, tem sabedoria, não gosta disso não. Acha você também chato, sabe? Então, fica na sua posição de uma pessoa que vai cooperar e não atrapalhar, não é? Você quer ser cooperador de Deus? Muitas vezes, não fale nada. Fique calado. Apenas viva a palavra e ore com prudência e sabedoria. Aí você vai ganhar. A nossa postura faz toda a diferença, meus irmãos. Então, Mateus 12:33 fala, o que estamos fazendo, não é? A árvore, ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e os seus frutos más, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, o que estamos fazendo da árvore que nós somos, dos frutos que nós dizemos produzir, o que é que nós estamos fazendo com ele e deles? Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Quando nos alimentamos de Jesus, nos alimentamos do pão da vida, nos alimentamos da palavra, nos alimentamos do evangelho, nos alimentamos do amor de Deus. E o evangelho é amor, é perdão, é salvação, é sabedoria, é união, é compaixão. Não é julgamento, não é ficar achando que você é o santo e o outro é o perdido, não. Vocês estão entendendo, meus queridos? Não é? Lá em Mateus 12:34, não é? Olha o que Jesus fala em Mateus 12:34. Nós lemos o 33 e lemos o 35, mas olha o que ele fala no versículo 34. Ele está falando com religiosos, com pessoas que conheciam bem a Torá, a palavra de Deus, a lei de Deus, a Escritura. Olha o que Jesus fala com essas pessoas. Capítulo 12 de Mateus, versículo 33, olha como que ele fala, qual é a expressão que ele usa, qual é o nome que ele usa para essas pessoas. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês são religiosos, mas vocês são cheios de julgamento, de juiz, de pedras nas mãos. E vocês só sabem falar coisas más, não boas. Não é? Então, preste atenção nisso. Né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eles eram fariseus. Você vê isso lá no capítulo 12, no versículo 24. Fala assim... No capítulo 12, versículo 24, fala assim, mas os fariseus, ouvindo,
Eram os fariseus. Os fariseus era a parte mais rigorosa e mais séria do judaísmo. Os homens mais sérios, considerados os homens espirituais, religiosos, os sacerdotes, os doutores da lei. Eles eram assim, mas Jesus falou, vocês são como raças de víboras. Não é? O pecador chega até Jesus e recebe a cura, o perdão e o amor de Jesus. Enquanto que os religiosos ficam julgando, atrapalhando e condenando, falando demais. Existem lugares que determinadas pessoas eu não levo definitivamente comigo, não faço questão que elas vão. Sabe por quê? Porque elas vão me atrapalhar. E elas vão atrapalhar a obra de Deus. Porque elas são santas demais, são religiosas demais, conhecem muito a Bíblia. E elas têm uma língua muito grande, falam demais. É isso. Vocês estão entendendo? Olha aqui um evangelho, no Evangelho de Lucas, um exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículos de número 36 a 50. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós achamos que estamos agradando a Deus. Não estamos, não. Nós estamos atrapalhando a Deus. Sabe? Estamos atrapalhando. Nós temos que ser firmes, sim, mas nós temos que ter sabedoria. Sabe? Temos que ter sabedoria. Não adianta você ter tudo quanto é dom e não ter sabedoria. Você vai usar todos os dons sem sabedoria nenhuma. E aí vai dar tudo errado. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, deixa eu ver aqui, capítulo 7, versículos 36 a 50, fala assim: convidou um dos fariseus, aí, um religioso, convidou Jesus para que fosse jantar com ele, né? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus foi convidado para um jantar. Que coisa linda, né? Convidou Jesus para jantar na casa dele. E eis que uma mulher da cidade pecadora, quando usa a expressão mulher da cidade pecadora, está falando uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que vive prostituindo, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, ao religioso, será que você é assim? Será que você é assim? Se é, põe essa carapuça e muda a sua vida. Olha aqui. E estando por detrás, né? Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. O religioso que convidou Jesus falou consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia que quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora, ela é prostituta. Se ele fosse profeta mesmo, ele não ia deixar isso acontecer, não. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, porque Deus conhece o nosso coração, e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Pode falar, Senhor. Olha o que o Senhor falou para ele. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa, na sua casa, Simão, né? E não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, né? Ósculo é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Vocês estão entendendo, amados? A mulher chegou pecadora e caiu humilde diante de Jesus. E o outro religioso, muito santo, né? O santo do pedaço, o santo da congregação, não é? É o profeta da congregação. Começa a julgar. Ah, se o pastor soubesse que essa pessoa é assim, ele não estaria perdendo tempo com ela. É assim, meus irmãos. Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de fruto nós temos produzido? Não é mesmo? Jesus, ele agiu com amor. A pecadora era pecadora. E o fariseu, o religioso, agiu com religiosidade, com evangeliquez, com julgamento e com desprezo. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão entendendo? Qual tem sido o nosso tipo de atitude, de comportamento? Achando que somos santos demais, não é? Em quem ou em que temos nos transformado? Como tem sido o nosso comportamento? A nossa reação, a nossa atitude como crentes. Como é que tem sido? Não é? Quem ou o que de fato somos e temos sido? Árvore boa ou árvore má? Os nossos frutos têm sido frutos bons ou frutos maus? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, Jesus falando de novo aos religiosos, olha as expressões que Jesus usa. Olha o que Jesus fala. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Fala assim, vamos ler, não vamos ler todo não, porque eu quero ler alguns versículos. O versículo de número 13, 23, 13, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, religiosos. Se fosse hoje, ele fala evangeliques, evangélicos, cheios de evangeliques, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Muitas vezes a pessoa vem e ela não consegue entrar porque o próprio crente não deixa, por causa da sua evangeliquez, por causa da sua estupidez, da sua vida cristã totalmente ridícula, que não agrada a Deus, e ele está achando que agrada a Deus. Vocês estão entendendo, amados? Nós temos que ganhar e não perder. Nós temos que atrair e não espantar. Vocês estão entendendo? Versículo 14, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Quanto maior a oração, mais impressiona a pessoa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Sabe? E Deus está vendo tudo isso, não se agrada disso, não aceita isso e não aprova isso. Vocês estão entendendo, amados? Quantas atitudes ridículas eu vejo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, evangelizando, pregando, ministrando, não é? E, uma vez feito, os torneis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós, hipócritas, fariseus. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, faz aquelas campanhas que faz a pessoa jurar e prometer e fazer um voto, e às vezes até assinar uma promissória que tem que pagar tanto, porque quem fez isso tem que cumprir.
É uma forma de arrancar dinheiro das ovelhas e das pessoas. Isso se chama indulgências evangélicas. Vendas de indulgências evangélicas. Vocês estão entendendo, meus queridos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo de número 23. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Deus quer de nós: misericórdia, amor, respeito, obediência. E se nós fazemos isso, nós vamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas não adianta ser fiel no dízimo e na oferta se não é no amor, na misericórdia, na compaixão. Vocês estão entendendo, meus queridos? Não adianta, não. Porque não compramos Deus com absolutamente nada. Deus não se deixa ser comprado. Absolutamente. Ele sonda o nosso coração e ele vê se nós merecemos ou não. Versículo de número 24. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Fica medindo coisas pequenininhas quando você mesmo está com coisas grandes que você precisa consertar na sua vida. E passa vista grossa num monte de coisa. Versículos 25 e 26. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Não adianta você chegar com roupa linda, arrumadinho, todo bonitinho, penteadinho, quando lá dentro você está podre. Está julgando, está cobiçando alguém, até dentro do culto mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 27, 28, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, os túmulos que são pintados, que são colocados nele pedras de mármore, um tanto de coisa, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, enfeitados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele não está falando como um dano, não. Viu? Ele não está falando como um dano, não. Está lá no adultério, não. Ele está falando com o crente. Ele está falando com religiosos, que é só religioso e mais nada. Misericórdia. Não é? Quem de fato temos sido? Servos ou perseguidores? Cooperadores ou atrapalhadores? Árvore boa com frutos bons ou árvore má com frutos maus? Não é? Lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7, fala assim, quando Deus usa Samuel para falar com Saul. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Ele fala assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência. Perdão, aqui foi quando foi para ungir aquele que seria o rei de Israel, lá na casa de Jessé, não é? Deus fala para Samuel, porque ele ia ungir um dos filhos de Jessé, e Deus fala com Samuel: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem.
O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Vocês estão entendendo? Deus olha para dentro de mim, não é para a minha aparência de santo, não. Não é para a minha postura apenas humana de santo, não. Ele olha lá dentro de mim, dentro do nosso coração, não é? E lá em Jeremias capítulo 17, nós já lemos, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Deus fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, não é? Eu analiso, eu faço prova dos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Mateus 12, 33 e 35 fala assim. Foram os versículos que nós lemos no princípio. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele fala no 35, o homem bom tira do tesouro bom das coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Que tipo de árvore temos sido? Ou temos nos tornado? Que tipo de fruto estamos produzindo? Bons ou maus? Que tipo de coisa nós achamos preciosa dentro de nós, que é como um tesouro que nós temos dentro de nós? É um tesouro bom ou mau? É algo que enche os olhos das pessoas com coisas boas ou com coisas más? Em que tipo de árvore e de fruto temos nós feito de nós mesmos? Que tipo de tesouro existe no nosso interior, no nosso coração? Quem temos sido para Deus? Cooperadores ou atrapalhadores? Como temos sido vistos pela sociedade? Nós precisamos fazer uma análise. Esse ano é um ano que Deus está adubando as nossas vidas. Mais um ano. Se nós dermos frutos, ótimo. Se não, seremos também cortados. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós. Deus te abençoe.